Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula gratuita do curso de formação de escritores. Se você está aqui acompanhando esse vídeo, com certeza você deseja escrever ou publicar um livro, ou então você já é um escritor e está aqui comigo hoje para conseguir ganhar mais conhecimentos sobre como escrever e publicar um livro. E antes de me apresentar, eu quero começar contando uma história para vocês. Certa vez, uma menina que tinha 4 anos de idade, ela tinha muita vontade de poder falar e se comunicar com as pessoas. E ela não falava porque ela era tímida. Ela não conseguia falar nem mesmo na escola e nem em outros lugares que ela frequentava, porque ela sofria de um grave transtorno de ansiedade que se chama mutismo seletivo. Nem mesmo ela e nem profissionais sabiam que aquela criança passava. Mas dentro do coração dela sempre existiu um grande desejo de poder falar e se comunicar com as pessoas, porque diferente de timidez, o mutismo seletivo, ele é algo que congela e trava. E essa menina foi crescendo e somente aos 13 anos de idade, mesmo sem ajuda e sem tratamento, que ela conseguiu falar pela primeira vez. E quando ela falou pela primeira vez, apresentando um seminário na sua escola, ela descobriu o quanto é importante a comunicação e o quanto as palavras que ela dizia poderiam transformar outras vidas. E essa menina cresceu e decidiu então escrever um livro. E essa é a minha história de vida. Com 18 anos de idade, eu descobri que existiam milhares de crianças e adolescentes no Brasil que também sofriam de mutismo seletivo. E foi onde eu pensei, poxa, como eu vou conseguir atingir tantas pessoas e contar a minha história e falar sobre um assunto que é tão importante para mim, que eu tenho certeza que poderia ajudar outras pessoas. E a melhor forma que eu encontrei foi escrevendo um livro que se tornou o primeiro livro brasileiro de mutismo seletivo. Mas eu me encontrei numa situação muito parecida com a situação que vocês podem estar hoje. Eu fiquei completamente perdida, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como escrever, tampouco como organizar as minhas ideias e colocar tudo no papel para que o meu livro pudesse ser escrito. E foi com base de muitos estudos, muitas pesquisas, muita leitura que eu consegui finalmente escrever o meu primeiro livro. E claro, eu vou falar para vocês, não ficou nada do jeito que eu planejei. Depois do primeiro veio o segundo, veio o terceiro, e aí então eu fui melhorando cada vez mais o meu processo de escrita. Hoje eu tenho 26 anos, além de escritora, palestrante, eu sou também a diretora da Editora Literando. E eu resolvi trazer para vocês esse conteúdo gratuito para que vocês possam conhecer um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, porque eu quero ajudar vocês a tirarem da gaveta esse projeto de escrever e publicar o seu livro, porque publicar um livro não é uma tarefa que foi dada para apenas algumas pessoas no mundo. Diferente do que você imagina, todos nós temos sim a capacidade de exercer a criatividade e exercer esse poder criativo da escrita. Quando você escreve um livro, você consegue transformar outras vidas através das suas palavras. Seja um livro de ficção, um livro de não ficção, seja até mesmo um livro infantil. Só que muitas vezes alguns bloqueios mentais acabam nos impedindo durante esse processo. E hoje, na nossa primeira aula, eu vou dar para vocês algumas dicas que são fundamentais para que nós possamos iniciar esse processo do zero. Se você tem uma história bacana, se você é referência em algum tema, por exemplo, se você é um médico, se você é um nutricionista, ou se você conhece sobre algum assunto que vá poder ajudar alguma pessoa, você já pode escrever um livro. E até mesmo se você não é um especialista ou se você não tem uma história bacana, nada impede que você conte uma história, que você tenha uma ficção ou que você conte alguma experiência que você viveu. E nós vamos fazer isso com técnicas, nós vamos fazer isso com ferramentas que vai tornar o seu processo de escrita muito mais fácil, muito mais rápido e eficiente. Eu vou trazer para vocês dicas de autores que são best-sellers e eu vou revelar para vocês todos os segredos para que vocês atinjam os melhores resultados. E o primeiro segredo que eu quero contar para vocês hoje
é que nada funciona sem você ter um planejamento. O planejamento para você escrever um livro é de extrema importância. Pensa comigo. É muito mais fácil você escrever poucas páginas do seu livro em alguns horários do dia do que você abrir um livro de 100 páginas em branco e começar a escrever da primeira até a última página. Então eu quero ajudar vocês a encontrarem um norte para que vocês possam iniciar o projeto de vocês. Antes de mais nada, para escrever um livro poderoso, você precisa de um tema poderoso. Você já pensou sobre o que você quer falar no seu livro? Você já definiu o seu tema? Aqui nas nossas aulas, nós vamos deixando para vocês algumas tarefas que eu quero que vocês façam, que eu quero que vocês coloquem em prática, que vão ajudando vocês a tirarem tudo isso que está aí na cabecinha de vocês e colocar no papel para a gente desenvolver esse livro. E o primeiro exercício, a primeira tarefa que eu quero que vocês façam para mim é definir o tema do seu livro. Mas, Stephanie, por onde eu vou pesquisar? Como que eu vou definir o tema do meu livro? Basicamente, eu vou te dar um exemplo. Se você quer falar sobre felicidade, felicidade é um assunto muito amplo, tem vários livros, diversos livros que falam sobre felicidade. O que exatamente você quer falar sobre felicidade? Você tem que encontrar um nicho específico, porque isso vai ser fundamental lá na frente, durante o processo de escrita, para que você consiga falar com o público certo e escrever da forma correta, de acordo com o seu público. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar algumas horas para que nós possamos pesquisar assuntos relacionados ao nosso tema, os maiores livros, os mais famosos livros vendidos que sejam do assunto do seu tema. Você pode assistir vídeos e você pode também acompanhar através do YouTube e outros canais temas que sejam relacionados com o seu livro também. Para auxiliar vocês no processo de planejamento da escrita do seu livro, eu vou deixar aqui para vocês um bônus. Anotem aí, é o primeiro bônus que eu vou deixar para vocês, um checklist para vocês começarem a escrita do livro. Primeira coisa que vocês vão fazer então para recapitular é definir um tema poderoso. Depois que vocês definirem um tema, vocês vão buscar os melhores livros, os mais famosos do tema que você escolheu, para que você possa se inspirar. Veja bem, um bom escritor é aquele que também é bom leitor. Então, para você escrever um bom livro, você vai ter que ler bastante, você vai ter que consumir conteúdos, você vai ter que estudar e buscar referências sobre o assunto. Mas quando você define um assunto, fica muito mais fácil de você iniciar a escrita do livro. E aqui vai uma dica de ouro para vocês. Se você definiu o tema do seu livro, você pode entrar no Amazon e você buscar pelos livros mais famosos sobre esse tema. E uma dica de ouro é você ler todos os comentários dos usuários que já leram o livro e provavelmente você vai encontrar muitas críticas e elogios nesses comentários. E uma das formas de você conseguir criar ideias sobre o que você vai colocar no seu livro que vai ser um diferencial sobre aquele tema é você ver exatamente o que o seu público está querendo. Então, se você procurou sobre um livro específico e você viu pessoas reclamando que faltou alguma área de conhecimento, ou que gostariam que o final fosse diferente, ou que não estava muito bem explicado, você pode usar tudo isso como informações para que você possa criar os seus assuntos, para que você possa ter os seus primeiros insights, para você escrever o que o seu leitor está precisando ler. Então não adianta você sair escrevendo sem pensar no que aquela pessoa vai ler. E o que é muito importante para um livro é que ele tenha um propósito, e não somente para a escrita, mas isso é importante para você, autor, também. Se você não tem um objetivo para você escrever um livro, você não vai sair do lugar. Uma famosa frase de Mark Twain diz que existem 2 dias que são os mais importantes das nossas vidas. Primeiro é o dia que nós nascemos e depois o dia que nós descobrimos o porquê. Então, se você quer escrever um livro, pense qual é a sua missão de vida. E se você ainda não encontrou a sua missão, comece a pensar
sobre o que as pessoas falam com você, o que você gosta de pesquisar nas horas vagas, quais estilos de vídeos e de filmes e séries que você gosta de assistir. Você precisa fazer um processo de autoconhecimento e dentro do curso de formação de escritores nós vamos ter um módulo exatamente para tratar sobre essa forma de planejamento, para que você possa reconhecer o que é a sua missão, qual é o objetivo do seu livro, para quem você quer falar e qual o principal intuito da escrita do seu livro. Quando você define um tema e estabelece um prazo com uma missão e um objetivo, você vai ajudar o seu cérebro a criar as conexões necessárias para que você consiga, de fato, colocar tudo isso no papel e desbloquear a sua mente. Você vai precisar também criar um roteiro e você vai precisar de uma rotina, é isso mesmo. Não pensa você que vai ser uma fórmula mágica, que você vai sentar na frente do computador, vai começar a digitar e o seu livro vai ficar pronto. No começo pode ser que seja bem mais complexo do que você imagina. Então você vai começar a criar dentro da sua agenda, você precisa ter uma agenda, você precisa ter um caderninho, assim como esse, um caderninho em branco ou com páginas pautado, não importa. Você precisa ter um caderno para que a qualquer momento que você tenha um insight, você escreva essas ideias no papel e você precisa todos os dias tirar um horário específico para você escrever. Mesmo que seja dentro da sua casa, em um cômodo separado, avise os seus familiares que você vai estar ocupado trabalhando, tire pelo menos 1 hora do seu dia para começar, para você escrever. Você vai sentar, você vai silenciar tudo ao seu redor, desliga celular, desliga internet, foca na escrita do seu livro. O que você vai começar a escrever? Pode começar a escrever sobre os principais assuntos que você quer tratar. O que você quer falar no seu livro? Você quer falar sobre a importância de ser feliz? Você quer falar sobre por que as pessoas não são felizes? Ou o que a neurociência diz sobre a felicidade? Eu estou dando esses exemplos com base no tema de felicidade, mas você vai fazer isso de acordo com o tema do seu livro. Então você vai colocar ali vários tópicos, ideias, você vai jogando tudo ali. Eu sugiro que você faça isso no Word ou pelo menos em um bloco de notas. No computador vai ser bem mais fácil de você trabalhar, mas nada impede que você faça isso também em um tablet ou em um celular. O importante é que você inicie e a cada dia você vai começar a escrever dentro de cada tópico desse algumas palavras, no mínimo 200 palavras para cada tema desse. E você vai começar a construir esse processo e esse projeto. E para ficar um pouquinho mais fácil para você, eu vou deixar para você uma atividade sobre a escrita criativa. A escrita criativa é aquela escrita que ela foge do que é óbvio. E a escrita criativa nada mais é do que uma forma de elaborar um texto que seja interessante e que fuja do óbvio. Então, nós vamos trabalhar no seu livro para que ele seja um livro criativo. Eu vou te trazer durante esses dias várias técnicas e ferramentas, inclusive uma técnica poderosíssima que se chama storytelling, o poder das histórias. Não sei se você viu, se você percebeu, eu comecei a me apresentar contando uma história. Eu tenho certeza que você não vai esquecer da história que eu te contei, porque um grande poder dentro de um livro é você contar histórias. O storytelling, ele tem o poder de segurar o seu leitor do começo até o fim do livro. E é isso que é o grande desafio da escrita criativa. O seu livro ele precisa ser envolvente, você precisa pensar no cenário, você precisa pensar nos personagens. O seu leitor precisa pegar o seu livro e quando ele começar a ler, ele precisa imaginar como se fosse um filme. E muitas vezes você consegue transmitir sentimentos dos quais nós nem imaginamos, como por exemplo, sentimentos de alegria, de raiva, de dor e até mesmo sons e cheiros. Tudo isso é possível colocar no livro se você utilizar técnicas da escrita criativa que vai falar diretamente com o cérebro do seu leitor. E nós temos alguns tipos de leitores. Nós temos os leitores que são emocionais, nós temos os que são racionais e nós temos aqueles que são intuitivos. Então nós precisamos falar com esses 3 tipos de perfis. Para aqueles leitores que são emocionais, você vai pegar muito sobre por quê.
qual a missão, qual o objetivo disso? Por que a sua vida vai mudar depois da leitura daquele livro? O que você tem para ensinar para aquela pessoa que vai ser de fato importante para ela? Aquele leitor que ele é mais racional, ele quer saber o quê? Como que eu vou fazer isso? Por onde eu vou começar? E o intuitivo, ele precisa saber por quê. Como ele vai chegar lá, por que ele precisa saber essas informações e por que você está falando tudo aquilo. Então, nesse curso, nós vamos ensinar vocês a falarem com todos os tipos de leitores e essa é uma grande sacada dos livros que são best-sellers. Eles escrevem de uma forma que todos os leitores ficam completamente hipnotizados do começo ao fim da história. E eu quero desafiar você hoje a fazer o seu primeiro texto utilizando a escrita criativa. Não importa que você não tenha ainda o seu tema definido, ou até mesmo se você já tiver, eu vou tirar você da zona de conforto agora. E o desafio é: você vai olhar para uma janela, você vai anotar no papel tudo o que você está vendo ao seu redor, mesmo detalhes que sejam os menos importantes, você vai colocar tudo no papel. E o seu desafio é você conseguir ensinar alguma lição ou tocar no coração das pessoas através dessas 200 palavras. Olha, é simples, é fácil, é bem diferente. Eu tenho certeza que você jamais imaginou escrever um livro ou escrever um texto sobre esse assunto, mas vamos começar a exercer a nossa escrita criativa. Você precisa pensar fora da caixa, você precisa escrever sobre temas que você nunca imaginou que você fizesse antes, porque quando você sai da zona de conforto, você começa a abrir no seu cérebro vários caminhos para o desbloqueio criativo. Então, enquanto você estiver escrevendo o seu livro, se você travar, se você parar, você vai tirar um tempo, você vai pegar lá naqueles tópicos, naquelas listas de insights que nós vamos fazer juntos e vocês vão conseguir se desbloquearem. Mas para isso é importante que desde já você já comece a exercitar a escrita e já comece a pensar em coisas que você não percebe. Então faça esse exercício, eu quero que vocês façam, que vocês coloquem no papel e que vocês me falem aqui depois se foi muito difícil, se foi muito fácil. E quem sabe esse texto não vai virar até mesmo uma linda poesia. Então eu conto com vocês para fazer esse exercício, eu quero o feedback de vocês, porque na aula 2 eu vou dar um prêmio muito especial para vocês, eu vou dar um bônus que é um livro em branco para vocês começarem de fato a escreverem a história de vocês. E nós vamos aprender na aula 2 todo o trajeto que é o trajeto do storytelling, que é a jornada do herói, que são técnicas que vão ajudar você a colocar no papel com o início, com o meio e com o fim, de forma criativa, fácil e prática. Eu tenho certeza que a tarefa de escrever um livro vai ficar muito mais fácil depois que eu contar para vocês como que funciona o storytelling, como que funciona os vícios de linguagem, o que fazer, o que não fazer. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e feliz quando você vê o seu texto escrito e você vê que está tão perto a realização do seu sonho de tirar do papel esse projeto que você tem aí dentro do seu coração. Então conta comigo nesses dias, aproveitem ao máximo os conteúdos, porque eles vão sair do ar esses 4 dias, a cada dia vai ser liberada uma aula, nós vamos fazer dessa forma para que vocês possam ter tempo de assistir e de fazer as atividades. E façam as atividades, porque no último dia nós vamos trazer bônus muito especiais para vocês e quem participar conosco nos 4 dias vai ter um grande benefício. Então fica ligado, anota aí o horário das nossas aulas, acompanhe todas as dicas, coloque no papel, faça o seu planejamento. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem download do checklist para que vocês possam se programar. Vocês vão definir o tema, vocês vão definir os horários que vocês vão começar a escrita e vocês vão fazer o exercício para mim. Então eu espero vocês na próxima aula, convido vocês a seguirem também as nossas redes sociais, Literando Editora e o meu perfil Stephanie Dias e nós vamos nos falando. Muito obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima aula.